Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto neste sábado 12 de junho. Destaques desta edição: Itália vence Turquia na abertura da Eurocopa. Tottenham anuncia contratação de técnico português. Muitas surpresas entre os 15 classificados à próxima fase da Copa do Brasil. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E muito mais do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. E o Tottenham, um dos gigantes da Inglaterra, anunciando nesse final de semana a contratação do técnico português Paulo Fonseca, ex-Roma da Itália. Vamos falar muito mais desse e outros assuntos já já. Fiquem ligados aqui no PB Desporto. Vamos agora ao nosso bate-papo. Jorge Moraes, começa contigo em Maceió, Alagoas, e a primeira pauta é sobre essas surpresas, né, chamadas zebras, na Copa do Brasil, e foram muitas, hein? Muitas mesmo, equipes gigantes sendo eliminadas. Como é que você viu esse início, né, aliás, essa fase, melhor dizendo, que antecede as oitavas de final, e já com muitas surpresas e gigantes caindo fora, hein, Moraes? Olha, Júnior, um abraço para você. Muito interessante essa Copa do Brasil, do jeito que ela está sendo disputada e com os resultados que estão sendo apresentados. Por exemplo, tá todo mundo chamando, e eu concordo, é a Copa das Zebras. É a Copa onde nem sempre o time considerado favorito, o time grande, ele consegue uma classificação. Veja o exemplo da eliminação do Corinthians, a eliminação do Internacional, a eliminação da Chapecoense para o ABC que está na Série C, Série D, e o time da Chapecoense está na Série A do futebol brasileiro. A gente vê a eliminação de um Cruzeiro para um time do interior da Bahia, e o Cruzeiro é um time de camisa pesada, e foi eliminado e até dispensou o seu treinador, como também o time do Internacional. Mas para mim a maior surpresa foi a eliminação do Palmeiras. No jogo da volta, jogando em casa, o Palmeiras, um time cotadíssimo para ficar com o título da Copa do Brasil desse ano, repetindo o feito do ano passado, com o Abel Ferreira, o português Abel Ferreira como técnico, e foi o time eliminado dentro de casa, perdeu no tempo normal por 1-0 para o CRB, e na disputa dos tiros livres da marca do pênalti, o time de 7 cobranças perdeu 4, o time do CRB de 7 cobranças só perdeu 3, e por isso que o time do CRB conseguiu se classificar diante do Palmeiras. Antes de começar a Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo eram apontados como os grandes favoritos para a decisão e para o título. Agora só resta o time do Flamengo, porque os outros favoritos já deram adeus à Copa do Brasil, viu, Júnior? Olha, Moraes, eu ainda coloco o São Paulo e o Atlético Mineiro também como grandes favoritos para a briga nessa Copa do Brasil. São equipes fortes, né, que tem bons jogadores, o Atlético se reforçou, o São Paulo já tem um bom elenco e, na minha opinião, também estão na briga para disputar essa competição. Agora, na Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, como é que você viu também essas zebras, chamadas zebras, com equipes como CRB, Juazeirense, o Vitória, né? Passar, eliminar, essas equipes eliminarem, melhor dizendo,
gigantes do futebol brasileiro, gigantes da Série A. Competência dos classificados ou incompetência dos eliminados? As duas coisas, Júnior. Como diriam os juristas, uma conjuminação de fatores. A eliminação do Palmeiras decorre, em meu entendimento, de uma equipe com esquema tático reativo de seu treinador Abel Ferreira, que pode dar certo, mas nem sempre, ao jogar invariavelmente no erro do adversário, perdedora este ano em 3 decisões. Para o Flamengo na Supercopa do Brasileirão, para o Defensa e Justiça na Recopa da Conmebol e esta semana em casa, na Copa do Brasil, para um aguerrido CRB de Maceió, de limitados recursos técnicos e estruturais. Para um dos clubes de maior receita e investimento, é a repercussão mais negativa no cenário do futebol brasileiro, neste primeiro semestre de 2021, sem, entretanto, ao que se informa, ainda ameaçar, o que é um ponto fora da curva, o emprego do jovem treinador português. Essa sustentação não aconteceu com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, também jovem e competente ganhador da Sul-Americana de 2019 no comando do Independiente del Valle do Equador. No radar de vários maiorais do futebol brasileiro e sul-americano, entre os quais o Flamengo, na súbita saída de Jorge Jesus, Ángel Ramírez acabou no Internacional, vice-campeão brasileiro da última temporada, onde, à frente de um elenco de inegável qualidade, não logrou ajustar sua propositiva ideia de jogo e foi eliminado no Beira-Rio pelo Vitória de Salvador. E já foi dispensado. E o Corinthians de Silvinho ainda uma incógnita como treinador. Os antigos mosqueteiros do Parque São Jorge, em meio ao inferno astral dentro e fora das 4 linhas, a deprimir impiedosamente a segunda maior torcida do país, ficou pelo caminho, derrotado no Itaquerão e em Goiânia pelo bem organizado Atlético Goianiense do treinador Barroca. Claro que as surpresas na eliminação de tantos teoricamente favoritos também se devem ao fim e ao cabo às imponderabilidades do mata-mata que escancaram as incoercíveis fragilidades de gestão de vários dos chamados grandes clubes do futebol brasileiro, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, vamos prender um ponto aqui nesse seu comentário a respeito dessas zebras nessa fase da Copa do Brasil. A demissão de técnicos no futebol brasileiro. Continua. Esse papo que os dirigentes, vamos dar tempo, né? Vai ser um trabalho a longo prazo para um técnico X, Y, Z, é papo, cascata, não existe. A prova está aí. Felipe Conceição no Cruzeiro, de forma mais intensa ainda, o Miguel Ángel Ramírez, que veio com uma proposta diferente, ousar romper com toda essa mesmice que predomina na maior parte dos times do futebol brasileiro, e é demitido, mas foi eliminado, e daí faz parte do processo. Se você quer ousar, se você quer mudar, a eliminação, perder jogos, faz parte. Paciência, mas aí, mais uma vez, a novela se repete. Vamos passar para outra pauta aqui do nosso bate-papo, que é a Eurocopa, que começou na última sexta-feira, a Itália vencendo a Turquia na estreia 3-0 na abertura. A Itália vem que vem, hein? Aquela Itália do passado, futebol reativo, não existe mais. A imprensa aqui na Europa aponta como favoritos a Alemanha, a França, a Inglaterra, eu coloco também a Itália. Como é que você, começa contigo, Jorge Moraes, vê essa questão? Olha, Júnior, essa Eurocopa para mim é uma das mais importantes competições, não só da Europa, como do mundo todo. Ela chama a atenção do mundo todo, porque nós vamos ter seleções que vão participar da Copa do Mundo, agora no ano que vem, no Catar. Então, quando a gente vai falar de favoritismo numa competição onde você só tem seleção, claro, algumas com um potencial muito maior, eu posso até apontar e concordo que a França é uma seleção que hoje está cotadíssima para conquistar
essa Eurocopa. Eu vou dizer também, a Inglaterra é uma seleção cotadíssima para conquistar a Eurocopa. E vou mais além, eu coloco nesse contexto aí a seleção da Itália. Em quarto lugar é que vem para mim a seleção da Alemanha. Então eu vejo assim uma disputa muito equilibrada, mas acima de tudo com uma certa vantagem da seleção da França, que vem conquistando assim grandes resultados e que vem num crescimento extraordinário no futebol mundial. Não só pelos valores individuais que tem, mas pela estrutura que montou, de comissão técnica, enfim, em condições para a realização de um trabalho perfeito. Então eu acho que a França é quem conquista o título da Eurocopa. E tem aí bem pertinho, seguindo esse trabalho, a Inglaterra, a Itália, de repente a Alemanha. É por aí que eu considero essa disputadíssima competição maravilhosa para mim, e que a gente vai ter aí um belo exemplo de resposta que pode ser dada na Copa do Mundo do ano que vem, lá no Catar, viu, Júnior? Eu também vejo mais ou menos nessa linha, né, que você citou aí, os favoritos. Aí, a gente tem favorito sim. Não tem como você não citar favoritos. Porque quando você tem... É lógico que você tem surpresas no futebol. A própria Copa do Brasil é um exemplo, né? É um exemplo aí no futebol brasileiro, né? Com equipes gigantes que foram eliminadas agora, nessa semana, equipes até da Série C, Série B, Série C, passando adiante, eliminando esses chamados gigantes. E isso pode acontecer, sim, também numa competição de seleções. Mas é claro que vai haver sempre os favoritos. E eu acho que a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, com certeza estão entre os principais favoritos. Mas eu coloco também a seleção portuguesa como ali entre as 5 seleções, né? Até porque, volto a dizer, o time de 2016 campeão, em relação a esse time aqui agora é muito mais forte. Agora, primeiro na ordem eu coloco também esses. Mas, Antônio Manuel Góes, e para você, é mais ou menos por aí esses favoritos a conquista, a brigarem para essa conquista da Eurocopa? Nesta edição de 61 anos da Eurocopa, permito-me atentar para além das mais badaladas favoritas, França, Alemanha e Portugal, uma seleção a ser considerada. Detentora de 4 Copas do Mundo, embora campeã deste iniciante torneio continental apenas uma vez, em 1968. Independentemente de certo consenso dos críticos especializados, que carimbam os franceses como maiores postulantes ao título da Euro nesta temporada, por sua diferenciada constelação de astros tipo Mbappé, Benzema, Kanté, Dembélé, Giroud, Griezmann, Rabiot e outros tão celebrados, sob o comando de Didier Deschamps, não à toa campeões do mundo em 2018, a Itália de Roberto Mancini ressurgiu das cinzas e pede passagem sim, depois de 5 anos ausente das maiores competições internacionais. A correr por fora, a Turquia, que neste primeiro semestre vai bem obrigada nas eliminatórias para a Copa de 2022, impondo-se por 4-2 a respeitável Holanda e 3-0 em cima da Noruega de Haaland, jovem fenômeno que deita e rola no Bayern de Munique. Fosse um campeonato de pontos corridos, a Eurocopa estaria fadada a nos proporcionar, ao longo de extensa temporada, espetáculos que confirmariam a incontestável superioridade técnica e tático-estratégica do futebol do velho continente, a par de modernas estruturas fora e dentro de campo, no curso de 153 anos de existência da mais popular atividade desportiva do planeta, transformada em negócio de elevadíssima lucratividade econômico-financeira.
Olha, Antônio Manuel Góes, eu também coloco a Itália, aliás, eu citei, após o comentário do Moraes, com relação à Eurocopa, que a Itália já faz tempo que não joga mais aquele futebol reativo, aquele futebol, até certo ponto, podemos dizer, covarde, né, que durante muito tempo a gente via, principalmente nos mundiais, né, nas Copas do Mundo, o jogo que ela fez contra a Turquia, que você colocou também aí como uma das favoritas, a Turquia não é à toa, né? Tudo bem, perdeu agora 3-0, um chocolate, podemos dizer assim, mas por que não pensar em brigar? Portugal, claro, como eu citei antes também, pelos jogadores que possui hoje, e vai defender o título de 2016. Agora, a questão toda, é por isso que eu digo, a Eurocopa é a maior competição de futebol de seleções, né? Aí, após o Mundial, a Copa do Mundo, mas, aliás, a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu coloco assim. É realmente um evento maravilhoso, e é por isso que eu digo, eu defendo as seleções, sim. As seleções, aqui na Europa eu vejo isso, até morando 5 anos na Irlanda, 4 anos em Lisboa, em Portugal, agora 2 anos e meio aqui. Eu já vivenciei isso. Os torcedores aqui de vários países, eles se empolgam, viajam para acompanhar. Agora a pandemia está mais restrita, que pese muitos estados estarem com uma porcentagem ali de permissão, né, de presentes, mas viajam, se empolgam, só se fala na Euro, também aqui em Portugal. A questão toda é que o Brasil, a seleção brasileira, está distante do torcedor, mediante também uma CBF desmoralizada, com mais um caso agora aí, né, dirigentes aí, vários, não vou nem citar aqui que não vale a pena, né? Todo mundo já sabe, envolvido em corrupção, enfim. E aí isso acaba pesando, junto com a imagem dos jogadores, né, os jogadores de hoje só pensando realmente no dinheiro, no status, né, não tem compromisso nenhum com a sociedade, enfim, com os outros brasileiros, não se manifestam, ou quando se manifestam são... tudo que eles escrevem são... a gente pode colocar como patético, né? Diferentemente, vale citar aqui das meninas, que no amistoso contra a Rússia colocou uma faixa, né? Assédio não. Um exemplo para esses marmanjos aí da seleção brasileira. Enfim, tudo isso faz que o torcedor brasileiro fique distante da sua seleção. Agora, as seleções, o futebol das seleções é maravilhoso. É maravilhoso, sem dúvida alguma. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando da contratação do técnico português Paulo Fonseca, ex-Roma da Itália, pelo Tottenham da Inglaterra. Paulo Fonseca tem um contrato de 2 anos com possibilidade de mais um ano no seu contrato, de ser colocado mais um ano ao final do término dessas 2 temporadas. Ele que estava na Roma vai para o Tottenham, e a coincidência aí é que o José Mourinho, outro português que comandou a equipe do Tottenham até abril último, foi para Roma, justamente a ex-equipe do técnico Paulo Fonseca, e ele indo agora para a ex-equipe do José Mourinho, justamente o Tottenham. Houve uma troca aí, né? A ida de um português, José Mourinho, para a equipe italiana, e do outro português, Paulo Fonseca, para a equipe inglesa do Tottenham. E a Eurocopa, que começou nessa sexta-feira com a vitória da Itália, 3-0 em cima da Turquia, jogo esse válido pelo Grupo A. A Itália mostrando realmente um bom futebol, diferentemente do que a gente até um tempo atrás via. Uma Itália muitas vezes jogando de forma covarde, mas o Roberto Mancini realmente vem fazendo um belo trabalho. Ele foi um dos maiores jogadores, na minha opinião, também do futebol italiano. Jogador muito técnico, que está colocando essa Itália para jogar. Teremos nesse sábado ainda, a gente vai inclusive abordar esses jogos desse sábado e domingo.
no Curtas do PB Desporto da próxima segunda-feira, dia 14 de junho. E no momento que estamos a finalizar a gravação dessa edição do PB Desporto, deste sábado, 12 de junho, veio a notícia, inclusive eu estava acompanhando aqui com imagens, a transmissão do jogo Dinamarca e Finlândia, que o jogador da seleção dinamarquesa, Christian Eriksen, vi a imagem na hora, caiu no gramado, uma bola que foi lançada na lateral, ele correu, de repente caiu, desmaiou, ficou apagado literalmente. Logo a equipe médica entrou em campo, percebeu-se logo a seguir que a situação era grave, o jogador estava inconsciente, né? E ainda mais depois que as imagens mostraram os médicos tentando reanimá-lo. Foi aquela apreensão, todos que estavam a acompanhar o jogo, temendo o pior, mas depois de cerca de 20 minutos, uma imagem que viralizou nas redes sociais, o Eriksen, inclusive, consciente, com a mão na cabeça, e deixou claro o mundo, não só o mundo do futebol, mas todos, né? Todos bem mais tranquilos, porque ele agora vai passar por uma série de exames, mas o principal foi a melhor notícia do dia, sem dúvida alguma, a melhor notícia da Euro, né? O fato dele ter ser reanimado. E relembrando aqui os classificados à próxima fase da Copa do Brasil, a fase oitavas de final, nosso Antero Arcanjo, colocando para vocês os classificados: São Paulo, Santos, CRB, Juazeirense, ABC, Atlético Goianiense, Bahia, Vasco da Gama, Fluminense, Atlético Paranaense, Criciúma, Fortaleza, Vitória, Grêmio e Atlético Mineiro. Confirmando, na próxima semana teremos a definição da última vaga entre Flamengo e Curitiba. No primeiro jogo desse confronto, no Paraná, o Flamengo venceu por 1-0, joga por um empate. Já o Curitiba tem que vencer pelo menos por um gol para levar para os penais ou por mais de um gol para conseguir a vaga direta à próxima fase da Copa do Brasil. E iremos informar os jogos deste sábado, como também do domingo, no PB Desporto do Instagram e também com mais detalhes no Curtas do PB Desporto na segunda-feira. Os jogos confirmando deste sábado, o jogo da Dinamarca com a Finlândia teve o seu prosseguimento. O jogo entre Bélgica e Rússia, os dois jogos do grupo B. No grupo C, no domingo, Áustria e Macedônia do Norte, Holanda e Ucrânia. E pelo grupo D, também no domingo, Inglaterra e Croácia. Confirmando, siga a gente no PB Desporto do Instagram. Iremos passar todas as informações da Eurocopa e também do Curtas do PB Desporto na segunda-feira. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um abraço e até a próxima!